E aí, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência ao nosso estudo sobre tempos verbais, hoje a gente vai estudar o Simple Present. É o presente simples de todos os outros verbos, com exceção do to be, tá? Então, só recapitulando a aula anterior, lembra que eu falei para vocês que o to be é o único que não precisa de ajuda para formar interrogativa e negativa. Vamos lembrar isso um pouquinho. Olha a frase: They are nice. Eles são legais, eles são gente boa. Se eu fizer a interrogativa dessa frase, eu só passo o verbo para frente. Are they nice? E a negativa, eu acrescento not depois do verbo. They aren't nice. They are not nice. Alright? Lembraram? Tá bom. Então, agora vamos iniciar o Simple Present. O Simple Present, ele fala sobre uma ação de rotina, tá? Coisas que a gente faz no dia a dia. Ou coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Então, por exemplo... They live em São Paulo. O verbo aqui é live, ok? Eles moram em São Paulo. Então, veja, para eu formar a interrogativa ou a negativa dessa frase, eu não vou poder fazer como fiz com o verbo to be. Passar o verbo para frente, no caso da interrogativa, ou acrescentar o not depois do verbo, no caso de negativa. Eu vou precisar de uma ajuda, que é aquilo que eu mencionei na aula anterior. Essa ajuda chama-se verbo auxiliar. O verbo auxiliar para Simple Present é do e does. Então, guardem bem, do e does. Para quem eu uso do? Para I, you, we e they. E para quem eu uso does? Para he, she, it. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. They live em São Paulo, alright? Eu estou afirmando isso. Se eu quiser formar a interrogativa e perguntar, eles moram em São Paulo? Eu vou precisar de um auxiliar. O auxiliar para they, conforme eu falei, é do. Então, a frase vai ficar, do they live em São Paulo? E a negativa, they do not or they don't live em São Paulo, ok? E o do eu vou usar para todas as pessoas, I, we, you e they, alright? Tá, no caso de terceira pessoa, que é o he, she, it, o verbo vai sofrer uma alteração e o auxiliar também é diferente, é does. Então, vamos ver. She lives em São Paulo. O que vocês perceberam? Que o verbo sofreu uma alteração, um acréscimo de S. Então, agora a gente vai ter que dar uma paradinha para ver como é que fica esse caso da terceira pessoa do singular de todos os outros verbos, tá? Então, vejam. Regra geral, acréscimo de S, tá? Live, lives, work, works, love, loves, normal. Segunda regra, se o verbo terminar em S, SS, SH, CH, X, Z e O, ele vai sofrer acréscimo de ES na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. Então, por exemplo, I watch TV every day, but she watches TV every day. Ela assiste TV todo dia. Viram que o verbo termina em CH, por se tratar de terceira pessoa, ele vai sofrer acréscimo de ES.
E assim com todas essas terminações, vocês têm que guardar que eu mencionei. Regra geral é S, segunda regra, terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, ok? Terceira regra. Se o verbo terminar em Y, mas for precedido de consoante, na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele vai perder o Y e vai acrescentar IES. So, the example. They study every day. Alright? Eles estudam todo dia. O verbo é study, termina em Y, mas é precedido de consoante. Só que se eu for falar ele estuda todo dia, é terceira pessoa do singular. Termina em Y, precedido de consoante. O que vai acontecer? Ele vai perder esse Y e vai acrescentar IES ao verbo. Então, vai ficar he studies every day. Ok? E assim é para he, she, it. Pessoal, como a gente combinou na aula anterior, hoje a gente iria praticar o Simple Present com frases, tá? Usando os auxiliares de acordo com os pronomes. Então, vamos lá. Eu vou colocar algumas frases e a gente vai formar a interrogativa e a negativa delas usando os auxiliares, ok? Então, vamos lá. A primeira. You know the answer. You know the answer. Know é o verbo saber, conhecer. Então, você sabe a resposta. Então, na interrogativa, you é o pronome. Então, o auxiliar para you é do. Qual seria a interrogativa? Do you know the answer? A negativa, you don't know the answer. Ok? The next. He has breakfast at 8 o'clock. Ele toma café da manhã às 8 da manhã. Claro, por ser breakfast. Supostamente às 8 da manhã. Então, vejam lá. A interrogativa. Does he have breakfast at 8? Has é a terceira pessoa de have. Vocês vão perceber que ele não segue. Se fosse seguir a regra de terceira pessoa, a terceira pessoa seria has. Aliás, seria haves, mas não é. O have é uma exceção, tá? Terceira pessoa de have é has. Então, por isso que a frase está: He has breakfast at 8 o'clock. Daí na interrogativa, does he have breakfast at 8 o'clock? O does, como auxiliar, o verbo volta para a forma básica que é have. Alright? Negative, he doesn't have breakfast at 8 o'clock. Ok. The next, Jack. Jack loves Jill. Terceira pessoa. Auxiliar para Jack é he. Auxiliar does. Interrogative, does Jack love Jill? Jack doesn't love Jill. Ok? He trusts you. Trusts é o verbo confiar. Ele confia em você. Interrogative. Does he trust you? Negative. He doesn't trust you. The flowers look fresh. As flores parecem frescas, novas. Então, veja. The flowers é plural. Então, é they. Auxiliar para they é do. Interrogative, do the flowers look fresh? Or negative, the flowers don't look fresh. Ok?
They talk in their sleep. They talk in their sleep. Eles falam durante o sono. Tá? O verbo é talk. Interrogativa. Do they talk in their sleep? They don't talk in their sleep. Ok? She plays chess very well. Terceira pessoa. Does she play chess very well? Ela joga xadrez muito bem. Or she doesn't play chess very well. Ok? They always forget to pay. Eles sempre esquecem de pagar. Pronome they, auxiliar do. Do they always forget to pay? Or they don't always forget to pay. All right? The bell rings. O sino toca. Tá? O sino it. So, does the bell ring? Or the bell doesn't ring? Terceira pessoa.